Olá, paz do Senhor, tudo bem, povo de Deus? Aleluia, louvado seja o Senhor. Amados, hoje estou passando para deixar uma palavra, uma meditação no seu coração, da parte do Senhor. Amém? Está em Josué, capítulo 1, e o versículo 2 que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Amados, a Bíblia vai dizer que Moisés sai e não volta mais, né? E o povo sai à procura do corpo de Moisés, ou à procura de Moisés. E a Bíblia diz que Josué estava procurando por Moisés. E Deus tem um encontro com Josué e diz a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Deus estava querendo levantar um novo líder, né? Uma nova liderança, uma pessoa que... E Deus, ele levanta Josué, né? Para continuar conduzindo o povo ali no deserto. Entenda uma coisa, amados. Josué, ele não foi levantado da noite para o dia. Entendeu? Da hora para outra. Josué, ele não foi levantado de qualquer forma, tá? E muitas das vezes, hoje a gente vê no nosso meio, tantas pessoas querendo ser levantadas, né, por Deus, mas não passa por um processo, né? Não passa por um processo de uma caminhada na presença do Senhor. E muitas das vezes querem ser levantados, né? Para alguma liderança ou alguma coisa. E Deus, ele nunca vai nos levantar de qualquer jeito ou de qualquer forma, né? Tudo há um propósito. Josué, ele esteve ao lado de Moisés, né? Durante muito tempo, muitos anos, né? Josué caminhou ao lado ali de Moisés. Josué, ele esteve no Egito, ele viu os acontecimentos, as coisas que aconteceu ali no Egito, as pragas, né? Josué foi um ajudante pessoal de Moisés em toda a caminhada de Moisés durante 40 anos. 40 anos Josué esteve ao lado de Moisés, ouvindo Moisés pregar para aquele povo, ouvindo Moisés ensinar aquele povo, ouvindo o que Deus fazia e vendo o que Deus fazia através da vida ali de Moisés, né? E Deus agora diz, né, que quer levantar Josué para continuar, né, conduzindo o povo no deserto. Só que Moisés, eu penso, imagino assim comigo, que Josué, né, nessa caminhada, né, lógico que ele estava preparado, lógico que Josué estava, né, conhecia como liderava, sabia como liderava, mas eu imagino comigo que Josué tinha medo porque era muita pessoa, né, era muita pessoa. E todos aqueles que lida com pessoa, que lidera pessoas, sabe que não é fácil, né? Não é fácil a gente liderar pessoas. Não é fácil a gente conduzir e ensinar pessoas, principalmente no reino de Deus, né? Principalmente para a obra. E eu imagino que Josué teve medo. E aí Deus disse, né, a Josué no versículo 5: Ninguém se susterá diante de ti. Deus estava dizendo a Josué: ninguém te apontará, ninguém te deterá, ninguém segurará você, porque o Senhor, sou convosco, né? Deus disse isso a Josué. E eu imagino que Josué teve medo, eu imagino que Josué teve uma certa preocupação, porque liderar um grande líder não é fácil. Estar no lugar de um grande líder não é fácil.
E ele estava no lugar de Moisés, um homem, né, para Deus, que, né, obedeceu a Deus em tudo, fez tudo quanto Deus queria que ele fizesse. Mas Deus disse a Josué que ninguém ia barrar ele, ninguém ia parar ele, porque ele seria com ele. Assim como ele foi com Moisés, ele também ia ser com Josué, né? Deus disse a Josué que ele nunca o deixaria e nunca o desampararia. Só que para tudo isso se cumprir na vida de Josué, né, Josué não poderia se afastar nenhum momento da palavra, né, da lei que Moisés tinha escrito, a palavra de Deus direcionada ao coração de Moisés. Josué ele não podia se afastar, ele não podia se apartar em nenhum momento, ele não podia se desviar em nenhum momento da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. E outra coisa que Josué tinha que fazer, tudo conforme Deus mandar, tudo conforme Deus falasse e tudo conforme estava escrito no livro da lei. Ele não poderia, em momento algum, se afastar da palavra de Deus, se afastar, né, da obediência que Deus tinha direcionado ao coração dele. Esse era o compromisso que Josué precisava fazer com Deus. Ele tinha que seguir tudo à risca, tudo certinho, conforme Deus ordenasse e conforme a lei de Moisés ordenasse a ele. Ou seja, mediante a isso, né, a gente vê muitas das vezes em nosso dia a dia, em nosso meio, né, pessoas tão desobedientes ao Senhor, pessoas tão desobedientes à palavra do Senhor, mas querem liderar, mas querem profetizar, mas querem receber do Senhor. E hoje, nos dias atuais, a gente vê tantas pessoas frustradas, tantas pessoas desistindo da caminhada, porque muitas das vezes nada acontece, nada muda, nada é transformado. Por quê? Por falta da obediência, por falta de não seguir à risca a palavra de Deus. Como eu já disse em algum outro vídeo meu, que não tem como a gente receber de Deus promessa se a gente não for obediente. Não tem como a gente receber de Deus bênçãos se a gente não for obediente ao Senhor. A Bíblia diz que na caminhada do povo com Moisés, antes o povo não já tinha entrado na terra prometida por falta dos seus erros, por falta dos seus pecados, por falta da sua desobediência. Qual era o pecado do povo? Idolatria. O povo idolatrava muito outros deuses, porque aprenderam no Egito. O povo saiu do Egito. Deus libertou o povo do Egito. Só que o povo continuava carregando o Egito no seu coração. E é o que muitas das vezes acontece hoje. Continuamos carregando o mundo, o Egito, em nosso coração. E quando carregamos o mundo, o Egito no nosso coração, nada acontece. Nada, né, daquilo que Deus falou que iria fazer acontece. Por quê? Porque a gente precisa tirar o Egito do coração. A gente precisa tirar o mundo do nosso coração. E a palavra de Deus diz que através da obediência a Deus, né, e através da obediência à palavra do Senhor, né, os dias de Josué e a caminhada do povo até a terra prometida, se ele seguisse, né, ali a palavra do Senhor, se ele seguisse as leis de Moisés, à risca, né, da forma que tinha que ser, os dias deles, os dias de Josué, seria abençoado por Deus.
né? Deus também disse algo a Josué muito, muito interessante nessa palavra. Deus, ao mesmo tempo que chama Josué, ele encoraja. Entenda uma coisa, Deus, ele nunca vai te chamar para um propósito e ele vai te deixar, e ele vai te abandonar. Não. Deus, ele disse a Josué, Josué, levanta, continua na direção do povo, conduzindo ao povo à terra que eu prometi a vocês, né? Continua, né? Aqui a palavra de Deus diz, levanta, né? E continua conduzindo o teu povo até a terra que dou aos filhos de Israel. Então Deus fala a Josué, levanta, Josué, e continua a caminhada. Moisés morreu, então continua a caminhada, você está preparado. Eu vou te levantar, mas eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar só, eu vou estar contigo todos os dias da tua vida, porém, me obedece a lei de Moisés, seja forte e corajoso. Essa foi a outra ordem que Deus deu a Josué. Seja forte, seja corajoso e tenha muito bom ânimo, porque você, Josué, você fará todo esse povo herdar a terra que eu prometi ao povo de Israel. Que coisa linda! Deus, ele mais uma vez, encorajando Josué, ele disse, não temas, eu sou contigo, seja forte e seja corajoso. Muitas das vezes a gente tem medo até de profetizar as pessoas. Imagina conduzir um povo a uma terra que Deus falou que manava leite e mel, uma terra que Deus falou que prometia aquele povo a terra. Era uma terra que teria que ser conquistada. Então não era uma terra que Deus ia entregar ao povo de qualquer jeito. Deus não ia entregar aquela terra ao povo idolatrando outros deuses. Deus não ia entregar aquela terra àquele povo fazendo coisa errada. Deus só ia entregar aquela terra àquele povo quando eles tivessem da forma que Deus queria que eles tivessem. E Moisés viu, Josué viu como aquele povo era com Moisés. Entende? E aí Deus diz isso a Josué. Tem de bom ânimo, seja forte e seja corajoso. Ou seja, para você ser uma liderança hoje, entende? Você não pode ser uma liderança qualquer. Você tem que usar a lei, você tem que usar a autoridade. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus pregava a palavra, ele pregava com autoridade. E Deus estava dizendo a Josué para que ele tivesse a mesma autoridade, a mesma ousadia que Moisés tinha. Porque assim como ele levantou Moisés, ele também estava levantando ele. A gente só precisa depositar nossa confiança no Senhor. A gente só precisa depositar nossa confiança naquele que nos chamou. É só isso. Seguir a vontade de Deus. Seguir o projeto de Deus. Seguir a palavra de Deus. Tudo conforme Ele quer. Se assim você fizer, a tua vida, o teu ministério será um ministério bem sucedido. Porque quem te chamou e quem te escolheu não é qualquer um. Quem te chamou, quem te escolheu se chama Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que te justifica e aquele que se responsabiliza pelo chamado que Ele te fez. E a Bíblia diz que Deus fez uma promessa àquele povo, né? Deus falou para eles que entregaria aquela terra na mão deles. Mas da mesma forma que Deus fez a promessa, né? Aquele povo, Deus bloqueou a promessa durante alguns anos. Exatos 40 anos.
Por quê? Porque Deus permitiu que alguns antigos, algumas pessoas que conviveu no Egito, morressem no caminho. Por quê? Porque Deus ele queria que aquela terra fosse ocupada por uma geração que obedece, uma geração que confia, uma geração que tinha somente Ele como Senhor. E a Bíblia diz, alguns estudos diz que alguns antigos que saíram da Babilônia, alguns não, todos, né? O único que ainda continuava vivo, que viu o Egito, né? Alguns que ainda estavam, o único que teve no Egito, que viu os acontecimentos no Egito, foi Josué. O único daquela geração que estava vivo era Josué, né, e Caleb. Ou seja, Deus não permitiu que aquele povo antigo, que tinha costumes ruins, que tinha projetos ruins em seus corações, herdasse a terra. Só herdou a terra a nova geração, o novo povo, porque os antigos morreu no caminho. Entende? Deus jamais vai permitir que nós herdamos qualquer projeto dele, de qualquer forma. É por isso que muitas das vezes o Senhor permite muitas coisas acontecer na nossa caminhada. Por isso que é necessário, muitas das vezes, passarmos por momentos difíceis. Porque Deus, Ele nos prepara primeiro para nos conduzir à terra que mana leite e mel. O Senhor, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que te fez promessa. Ele continua sendo esse mesmo Deus. É nós que precisamos nos posicionar diante dele da forma que ele quer, para recebermos dele o cumprimento da promessa que ele nos fez. Ele é o maior interessado em te honrar, em te abençoar, em te entregar os planos e os projetos que ele te fez. Mas para isso, eu e você temos que deixar o Egito, temos que abandonar o Egito para viver a terra prometida. Amém? Deus abençoe a tua vida.